Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre alguns princípios da orientação a objeto, que é a herança, polimorfismo e construtores. Primeiro eu vou criar um novo projeto. Eu vou criar ele como console mesmo, para ficar mais fácil de trabalhar. E eu vou começar aqui criando um pacote para organizar meu sistema. Eu vou dar o nome desse pacote de classes. E dentro desse pacote classes, eu vou criar uma classe pessoa, que vai representar a minha classe principal. E eu vou criar a classe professor e a classe aluno também. Eu vou criar então aqui também a minha classe professor e a classe aluno. Então aqui nós temos então um pacote de classes e eu tenho então pessoa, que ela vai disponibilizar tudo o que é comum para aluno e professor. Aqui na minha classe pessoa, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou remover ela de dentro do pacote, para a hora que eu for olhar ela na visibilização do sistema principal, eu não tenho que escrever classe e depois pessoa. Do jeito que estava, deixa eu só explicar melhor isso aqui. Do jeito que estava, se eu fosse criar um objeto aqui a partir da classe pessoa, eu teria que colocar assim, classe primeiro, ponto, pessoa, por exemplo. Só que eu não quero ter que toda hora ficar tendo que fazer isso aqui. Então, ficar colocando classe e depois pessoa. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu fazer isso aqui, eu vou remover ela de dentro do pacote. Lógico que ela vai continuar organizada dentro do pacote, no entanto, a visibilidade dela vai ser removida. Então, não preciso mais, aí eu removo ela de dentro do pacote e agora eu consigo acessar diretamente, sem eu ter que colocar qual é o diretório, o pacote que ela se encontra, só para ficar mais fácil de trabalhar. Só explicando isso aqui, só para vocês saberem por que eu estou sempre removendo, então, aqui de dentro do pacote principal. Aqui. Remover todas as classes, só para ficar bem simples de se trabalhar aqui. E aqui na classe pessoa eu vou colocar os atributos que vai ser comum tanto para professor como para aluno. Então eu vou colocar aqui, vou usar o modificador de acesso, visibilidade pública, public string. Vou colocar tudo como colocar nome e public string idade. Vou deixar tudo como string porque eu não vou fazer tratamento de dados, é mais para mostrar mesmo a questão da herança e também construtor e polimorfismo. E agora eu vou falar que tanto o aluno como o professor, ele herda de pessoa. Como que a gente faz isso? Para fazer a herança no C# é bem simples. Fala assim que o aluno ele herda de pessoa. Então é só você colocar 2 pontos e a classe de quem ele herda. Então automaticamente o aluno ele passa a possuir tudo que a pessoa possui. E o professor também, eu vou falar que o professor ele herda de pessoa. Então agora nesse momento, se eu quisesse criar aqui uma pessoa, eu vou criar uma pessoa agora, só que na verdade eu vou criar um professor. Então se eu vir aqui e eu criar um professor, pf atribua new professor. Estou criando uma instância da classe professor e agora eu já posso observar que professor, mesmo eu não tendo declarado, professor tem idade e professor tem nome. Então eu já posso declarar, atribuir tanto um nome como uma idade então para professor. Tá? Então, por mais que dentro de professor eu não tenha declarado esses atributos, só que como o professor ele é uma pessoa, então o professor possui os dados da pessoa.
Tem uma coisa que eu quero fazer aqui, eu quero falar que pessoa não é uma classe a ser implementada. Pessoa, ela vai ser uma classe abstrata, ela só vai fazer referência para as demais classes. Então aqui, do jeito que está aqui, eu consigo estar implementando, né? Criando uma instância de pessoa. E eu não quero que pessoa seja uma classe instanciável. Se você quiser instanciar, você vai instanciar as classes, as subclasses dela apenas. Então eu vou falar que pessoa aqui ela vai ser uma classe abstrata. Então, sendo ela uma classe abstrata, ela só vai disponibilizar a codificação base para outras classes que herdarem a partir dela. Então, ela só vai dizer o que é uma pessoa, só que eu não quero que pessoa seja instanciável. Então, a partir de agora, eu não posso mais instanciar nada a partir da classe pessoa. Eu posso até criar agora um professor aqui, criar uma pessoa e falar que essa pessoa, tá? Ó, criei uma pessoa e falo que essa pessoa é um professor. Então, ó, pessoa, PF, professor. Pessoa, A, new, aluno. Então, eu posso tanto criar uma pessoa como professor, como criar uma pessoa como aluno, mas não posso criar uma pessoa como pessoa apenas, porque pessoa agora é uma classe, então, abstrata. Então, aqui a gente já conseguiu, então, fazer algumas coisinhas aqui. Herdar, então, os atributos. E agora eu vou falar o que é próprio só do professor e o que é próprio só do aluno. Eu vou falar que todo aluno, ele possui um RA. Então, eu vou falar que aluno tem um public string RA. E eu vou falar aqui também que todo professor tem uma matrícula. Então, professor tem um public string matrícula. Então, nesse momento aqui, meu professor agora, se a gente for lá no program.cs, não, Ctrl Z aqui. Agora eu vou verificar o seguinte, ó, PF refere-se a professor e A refere-se a aluno. Então, eu vou conseguir fazer o seguinte, ó, PF ponto não apareceu aqui para mim. Não apareceu aqui para mim, pois tanto o professor quanto o aluno ele está sendo instanciado, né, a partir, né, ele é do tipo pessoa, e pessoa não possui nem RA nem matrícula que a gente definiu. Então, se você quiser que o meu PF ele possua então esses dados, a partir de agora a gente vai falar que colocar aqui ele como professor e aluno como aluno. Então, a partir de agora, PF possui matrícula. Tá? Vou falar que a matrícula dele é esse valor aqui. E agora eu posso, então, falar que o meu aluno possui RA e aluno possui nome, que é comum a todos. E aluno possui uma idade também, que é algo comum a todos, que ele herdou de pessoa. Então aqui, ó, aqui a gente já conseguiu criar aluno e professor. Só que aqui a gente ainda não conseguiu usar, né, o polimorfismo, pois se eu definir ele como pessoa, eu não posso mais usar o RA, né? Nem a matrícula, pois pessoa não possui esses dados. Então, o que a gente poderia fazer aqui para resolver esse problema? Eu quero criar um professor como pessoa e um aluno como pessoa, no entanto, eu quero que seja possível atribuir para o aluno RA e para o professor a matrícula. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou falar que tanto professor como aluno
eles são do tipo pessoa, só que em vez de eu fazer essa atribuição diretamente aqui, eu vou usar o construtor para resolver esse problema. Então aqui no aluno, eu vou falar o seguinte, ó, sempre que um aluno for criado, public, eu vou colocar aqui public aluno, então esse aqui vai ser o meu método construtor. Então sempre que um aluno ele for criado, ele vai solicitar qual é o RA do aluno. Vou colocar aqui para diferenciar aqui, vou colocar underline RA e para this ponto RA atribua RA. Então, a partir de agora, sempre que um aluno for construído, então ele vai possuir, então, né, eu posso informar para ele qual que é o RA desse aluno. E aqui, para a gente não ter problema, né, eu já vou mostrar para vocês qual que é o problema que pode dar. Se eu vim aqui agora em aluno, além daquele erro que já estava dando anteriormente, agora vai estar dando um erro em aluno também, porque ele vai falar assim, ó, que você vai querer construir um aluno e aluno ele tem um construtor, ele solicita então um RA. Se você não informar o RA para ele, ele não deixa criar um aluno, instanciar um objeto aluno. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar então uma sobrecarga de construtor que a partir de agora então ele permite que o meu aluno ele possa ser construído também de forma vazia, sem precisar informar nada. Então aqui fazer assim. E agora, então, o meu aluno ele pode ser criado também. Como que faz a sobrecarga de construtor? Então, é só adicionar aqui um construtor vazio. Ele criou, então, uma sobrecarga. Então, eu posso escolher se quando eu vou criar um aluno, eu informo o RA ou se eu crio o aluno sem informar nada. Então, agora aqui, voltando aqui, ó, já assumiu o erro aqui. Eu estou usando aqui a sobrecarga. No entanto, aqui eu quero construir já um aluno informando qual é, né, o RA do aluno, e o aluno é uma pessoa, e eu vou fazer a mesma coisa com o professor. Eu também quero informar uma matrícula para o professor, só que eu quero falar que o professor ele é uma pessoa. Então aqui eu vou usar o construtor para isso também, public professor, public professor, usando o construtor aqui. Eu vou falar então que sempre que um professor for construído, eu quero que um professor, deixa eu deixar isso aqui já com uma sobrecarga, public professor sendo construído, eu informo para o professor qual é a matrícula do professor, falo para this ponto matrícula atribua a matrícula informada. Nesse caso eu não vou colocar o underline, aqui eu tinha colocado o underline anteriormente só para vocês verem que não precisa ter exatamente o mesmo nome, eu posso ter nomes diferentes, por isso a gente usa a palavra this. Quando eu falo this matrícula, eu refiro então a matrícula como atributo, e a matrícula sem o this antes quer dizer que é a matrícula do parâmetro que está sendo carregado no construtor. Então a partir de agora, o professor está dando problema ainda aqui, eu vou resolver esse problema do professor, vou criar o professor e já vou informar então para o professor qual é aqui a matrícula do meu professor, e a partir de agora eu já tenho aqui um objeto professor criado e um objeto aluno criado, ambos tendo então dentro de si, o professor tem matrícula e o aluno ele possui então aqui RA. Para a gente verificar isso aqui, eu quero fazer o seguinte, para eu verificar, eu quero que agora seja mostrado um método para mim, eu quero criar um método que mostre tanto os dados do professor como os dados do aluno. Então, eu posso vir aqui em pessoa e fazer um método chamado public string, que ele vai retornar uma string get dados, pegar os dados. E esse método get dados, como ele vai retornar uma string, eu quero fazer o seguinte, return nome, vai mostrar o nome da pessoa,
nome mais, quando a gente usa o mais aqui, ó, a gente está concatenando, né? Então, mais idade. E eu retorno, então, a idade. Aqui eu poderia usar também a palavra this aqui para referir ao atributo, só que como eu não tenho um atributo para dar, como diz, ser igual, não tenho um método aqui que teria também o nome, então automaticamente ele vai associar tanto usando this como não usando this, ele vai identificar, ó, que é o atributo lá. Ó, tá vendo? De todo jeito. Então aqui eu posso escolher se eu uso ou não o this. É bom acostumar sempre a usar o this. E aqui então a gente criou um método verdados. Então se eu vim aqui agora, eu vou observar que tanto o professor, ó, pf.getDados tem um método verdados e aqui pf não é al.getDados. Os dois têm o método verdados. E se eu executar isso aqui agora, console. Só para parar aqui para ele não finalizar e a gente não ver nada, dá um console.reader. E aqui ele vai executando. Se executar apenas aqui sem colocar para exibir, não vai aparecer nada mesmo. Esqueci de colocar para exibição aqui, console.writeLine. WriteLine ele é um método que faz exibir na tela, então console.writeLine. Então eu vou mostrar aqui tanto os dados no console do aluno, do professor, como do aluno. Então executando novamente, ó. O primeiro aqui é o professor, né, que a gente está mostrando. O primeiro é o professor e o segundo é o aluno. Só vamos resolver isso aqui porque aqui na classe pessoa ficou tudo junto aqui, dá um espaço aqui. E agora sim, ó, eu tenho então o nome do professor João, idade 30, e nome do aluno Eliton, idade 22. Só que não. E agora, então, a gente tem aqui nosso método. Mas a questão é o seguinte: como eu estou fazendo esse método criado a partir da classe pessoa, eu não vou conseguir mostrar nem o RA para o professor, para o aluno, e nem a matrícula para o professor. Então a solução, né, mesmo que eu tentasse, eu não conseguiria. A solução que eu tenho aqui, então, é falar o seguinte: definir esse método getDados como sendo um método virtual, aproveitando que ela é uma classe abstrata que não dá para ser construído um objeto a partir dela. Eu vou falar que esse método, então, ele vai ser um método virtual. O que é um método virtual? Ele é um modelo de implementação para o método dentro da classe que vai herdar. Então, se eu falar que o método getDados é um método virtual, eu quero dizer então que toda a classe que herdar de pessoa vai ter um método getDados, só que em cada uma das classes esse método vai se comportar de uma forma diferente. Então, aqui a gente está falando então do polimorfismo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, return null. Então, como ele é só um método exemplo, ele não vai retornar nada. Agora, esse método ele vai ser, então, observe que eu coloquei ele como virtual aqui, ele vai ser sobrescrito nas classes que herdam ele. Então, se eu vim aqui agora na classe aluno, eu vou falar o seguinte, que aluno ele também tem um public string getDados. Então, aluno tem um método getDados. Então, agora aluno ele vai ter esse método getDados e ele pode, então, agora mostrar qual é o RA do aluno. Só que como esse método getDados ele é herdado de pessoa, e aqui no aluno eu estou sobrescrevendo esse método getDados, eu tenho que colocar uma palavrinha aqui que é override. O
que é sobrescrever. Então, ele olha na pessoa como base o método getDados e ele sobrescreve esse método. Ou seja, em aluno esse método vai ter um comportamento e em outra classe esse método vai ter outro comportamento. O que é importante aqui? A quantidade de parâmetros tem que ser a mesma do método que herdou e o tipo de retorno também. Então, se lá era string, aqui também tem que ser string. Então, aqui, o que eu vou definir aqui agora é que o meu aluninho vai ter um RA. Vou falar assim, que aluno tem um this.ra. Tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa com professor. Então aqui a classe aluno, o aluno tem um RA e o professor ele vai possuir também esse método que eu vou sobrescrever a partir então lá da minha classe pessoa, só que agora o professor ele não vai ter um RA, ele vai ter uma matrícula. Então o professor agora ele possui uma matrícula. Então, this matrícula e o que a gente vê aqui? Então, observa que tanto o professor como o aluno tem um método getDados, só que no professor o método se comporta de uma forma e no aluno se comporta de uma outra forma. Então, aqui, sendo tanto professor como aluno, eles são pessoas. Então, os dois são pessoas, então eles são do tipo pessoa. No entanto, AL é o objeto aluno e PF é o objeto professor. E executando novamente isso aqui, eu tenho aqui matrícula, pois ele é um professor, e eu tenho RA, pois ele é um aluno aqui. Então, qual que é a vantagem da gente usar o polimorfismo? Por exemplo, aqui eu poderia criar, então, uma lista de pessoas. E dessa lista de pessoas eu posso colocar tanto o professor como o aluno nessa lista. Vou mostrar para vocês aqui como que ficaria um exemplo com uma lista. Então, primeiramente eu vou criar aqui uma lista. Então, a lista ela não vai ser uma lista de aluno ou uma lista de professor. Caso contrário, eu teria que fazer uma lista de aluno e uma lista de professor para armazenar esses dados. Então, eu vou falar que é uma lista de pessoa. List pessoa. Atribua new list pessoa. Então, aqui nós estamos criando então, uma lista. O que é uma lista? Ela permite armazenar de forma dinâmica objetos adicionados a essa lista. Então, para essa lista aqui, eu posso fazer o seguinte. Acabei de criar uma pessoa do tipo professor. Então, para a lista de pessoa.add, adicionar a lista, eu posso estar adicionando então o PF, que é um professor. PF é um professor. E assim como eu posso adicionar um professor para a lista, já que aluno também é uma pessoa, eu posso também, para a lista, adicionar add um aluno, AL. Então, aí eu tenho aqui adicionado à minha lista tanto um professor como um aluno sendo adicionado para a mesma lista. Isso aqui só é possível, pois os dois são do tipo professor, os dois são do tipo pessoa, tanto professor como aluno, senão não seria possível colocá-los todos em uma única lista. Eu vou parando por aqui com essa aula e eu continuo na próxima aula mostrando como que a gente pode fazer uma interface para criar essa lista então.